De volta ao vivo com o debate esportivo até às 9 horas aqui pela TV Claré. E temos mais participações depois do futebol amador. Nós damos continuidade também ao programa aqui com mais futebol. Já está aqui no estúdio com a gente o Valdir de Oliveira, ele que é do Juventus. Valdir, boa noite, bem-vindo, viu? Boa noite a vocês, aos telespectadores, ao público esportivo de Rio Claro e região. Com muito prazer estou novamente aqui e agradecer o convite. Muito obrigada. A gente também vai falar um pouquinho de basquete junto com a gente. Ele que foi destaque na mídia ultimamente, nessas últimas semanas, é o Caio Pacheco. Boa noite, Caio. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Imagina, o prazer é todo nosso de receber vocês aqui. Temos aqui dois assuntos agora, futebol e basquete. Muita coisa para perguntar, né, Reginaldo? Porém uma coisa em comum, a categoria de base. Né? São esportes diferentes, mas é a categoria de base. E se falar no futebol de categoria de base, uma pessoa que realmente persiste nisso há muito tempo, né, é o Valdir de Oliveira. Então, boa noite para você, Valdir. Muito prazer aqui em estar no nosso programa. E eu queria que já de prontidão você já me falasse o seguinte: qual é a história do Juventus? Eu sei que você está no Juventus há não sei quantos anos. Deve estar fazendo até bolas de ouro, de prata, de não sei, diamante, né? Como é que foi você se funde na história do Juventus? Como é que surgiu isso aí, o Juventus? Boa noite, Reginaldo. A gente foi abençoado por Deus no dia 15 de outubro de 1970 em fundar o Clube Atlético Juventus de Rio Claro. E de lá para cá, essa equipe começou pela base. E em todos esses anos, aí, os 45 anos de vida, o Juventus tem brilhado no cenário esportivo, não só de Rio Claro, como do Brasil. E uma curiosidade, né? Por que o nome Juventus? O Juventus é uma história assim. Antigamente, ali no TG40, existia um clube ali que chamava Juventus, que era do falecido seu Erasmo Pavan. E eu, como garoto, a gente jogava ali, tinha um time de molecada. Aí o time terminou e naquela época eu dei a sequência, aí nós fundamos o Clube Atlético Juventus no dia 15 de outubro. Então vem de uma origem italiana, o Juventus. Certo. Então você está lá 45 anos. 45 anos. E sempre trabalhando com a categoria de base. Priorizando sempre a base. O Juventus tem todas as categorias, né? Tem o amador, o veterano, o sub-38, sub-50, tem o rachão, tem o futebol feminino. Mas a gente prioriza mais a base, caso da minha pessoa. Creio que dentro dessa história de 45 anos, vocês conseguiram revelar vários jogadores aí no cenário, tanto aqui de Rio Claro, como a nível paulista, brasileiro, né, Valdir? Pode citar alguns nomes aí? Foram 78 até o dia de hoje, né? 78. Nossa. Alguns vocês podem até, assim, na mídia, o Elano, que está já em fim de carreira, né? O Roger, que jogou no Figueirense, hoje está jogando, foi campeão na Alemanha. O Guilherme, que está em Portugal, no Porto, e o Léo Cidadini, que está jogando no Santos. E recentemente, assim, são esses. Agora, os outros foram o Sérgio, Careca, o Gil. Nossa, é tanta gente. Todos o Rossi, que está na Hungria. A gente até pede desculpa, porque não dá para lembrar todo mundo. Maravilha. Ô Valdir, e uma curiosidade, você sempre trabalhou na categoria de base e você sempre falou, e você acabou de falar agora, que o Juventus tem várias categorias, amador e tal. Hoje, esse pessoal da sua categoria de base é aproveitado no amador ou não? Então, acontece o seguinte, o foco da base, dos meninos, é procurar um time profissional. Então, eles procuram primeiro lá fora o profissionalismo. E nem todo mundo tem a oportunidade e alguns retornam para o amador. A maior parte também está liberada para participar em outras equipes. Entendi. Bom, junto com a gente também... Pois não, Ivo Rosalém. Eu acho mais conveniente que você introduza na conversa o nosso outro convidado, o Caio, porque senão a gente vai explorar apenas o Juventus. Eu ia fazer uma pergunta de pronto aqui para o Valdir, mas por favor, vamos receber o Caio também aqui, que é outro entrevistado especial da noite. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Ele que, como eu disse, foi destaque nas últimas semanas, treinou bastante, né, Caio, nas últimas semanas com a seleção brasileira. Eu imagino que
foi uma experiência única para você, apesar de você não ter conseguido se juntar ao grupo para essa viagem, né, para essa disputa, mas eu queria que você comentasse um pouquinho o que isso agregou a você, um jovem atleta. Foi uma ótima experiência, esse pouco tempo vivido com a seleção. Aprendi muita coisa, não só no basquete, mas muita coisa que vou levar para a minha vida. Principalmente trabalhar duro. No que você quiser na sua vida, você tem que trabalhar duro. Muito bem. A gente tem até, inclusive, algumas imagens, né, do treino dos meninos aí que aconteceu durante as últimas semanas. Tá aí na tela o Caio treinando também, né, Ivo? E como é que fica, Caio? Boa noite, bem-vindo aqui ao nosso programa. Essa expectativa do corte. Você traz consigo uma experiência tremenda, que foi esse período de convívio, de trabalho com a seleção, mas a expectativa é que você e outros tantos garotos viveram desses dias todos com relação a esse assunto tão chato que é o corte, mas que foi uma realidade, né? Corte é uma coisa bem chata, mas é necessária. É uma coisa que você fica muito apreensivo, esperando muito por ele. Dá um medo, mas você tem que estar preparado para isso. Já que você chegou a isso, tem que saber que você tem a chance de ser cortado. Dá o seu máximo no treino e o técnico tem que saber se você é capaz de ficar ou não. Hoje à tarde ainda até conversava com o teu pai, né, com o Álvaro, e segundo o Álvaro, né, ele falou que ele ficou até mais sentido do que você. Né? O Álvaro falou, pô, eu tinha toda a expectativa que o Caio realmente fizesse parte do grupo. Até no último treino, algumas jogadas e tal, que o rapaz que veio da Espanha, né, não conseguia fazer, e quando colocou o Caio, parece que a coisa fluiu bem. Mas no fim se foi cortado. Mas por outro lado, o Álvaro também me disse o seguinte, esse amadurecimento seu, né, e que isso foi muito bom, e que te deu assim um certo norte. Realmente eu vou continuar jogando basquete. Eu vou continuar batalhando para que nas futuras convocações eu esteja presente. É por aí, Caio? É por aí. É uma coisa que eu vou levar para minha vida. Eu aprendi muito e é o que eu quero da minha vida mesmo, é o basquete, porque, lógico, com a escola junto, mas eu percebi que é o basquete que eu quero. A questão do espanhol, o técnico é quem tem que escolher. Para mim, eu treino melhor do que ele, mas quem escolhe é o técnico, e não sou eu que escolho. O que a gente percebeu que já é mais ou menos um grupo formado do sul-americano, né? Isso. Vocês vieram agregar e ele, de repente, quis manter a base, vamos dizer assim, né? Foram, acho que, se não me engano, todos, a maioria foi convocado do grupo que estava no sul-americano. Inclusive 2 armadores que foram cortados antes de mim, que estavam no sul-americano. Esse menino não estava no sul-americano, mas o outro estava. Ele veio 2 semanas depois, mas ficou. Parabéns e torcer para que eles consigam se classificar para o Mundial e eu seja convocado ano que vem. O corte não é agradável, mas não é o ponto final. Sim. Também, né? De repente pode ser o início, né? Então, lógico, não deixou de haver uma aproximação e a gente sabe que é apenas um acontecimento momentâneo e o que interessa é você ter ainda mais motivação para prosseguir com seus treinamentos, que por sinal acontecem em Limeira, né? Isso, Por que você treina em Limeira e não em Rio Claro, Caio Pacheco? Eu treinava em Rio Claro, joguei em Rio Claro dos meus 9 aos meus 12 anos. Aos 12 anos eu já recebi a proposta para ir para Limeira desde os meus 11, mas eu queria ficar na minha cidade, mas aos 12 deu um basta, porque chegava jogo de não ter 12 e a gente perdia de WO porque não tinha time. E eu falei, não quero. E o Campeonato Rio Claro disputa não dá uma visão como que Limeira disputa, porque a gente disputa uma federação. Rio Claro disputa a associação, que é só da região. E a federação disputa com todos os times de São Paulo, os melhores times de São Paulo. E isso o técnico vê, por exemplo, o técnico da seleção. Quer dizer, isso pelo nosso clube? Pelo nosso clube. Que investe na base e disputa esses campeonatos que são mais importantes. Isso. Quantas categorias tem lá? Lá, o nosso clube é a categoria de base da Winner, que é a categoria adulta em Limeira. É o do sub-12, tem a escolinha, mas é do sub-12 ao sub-17. A partir do 19 até o adulto é na Winner.
E você, claro, tem que priorizar as suas condições de trabalho e o que é interessante para você. Mas você lamenta? Você gostaria que tivesse sido diferente, que houvesse essas condições em Rio Claro? Com certeza. Eu gostaria muito mais de jogar na minha cidade, porque eu tenho que viajar todo dia, eu pego ônibus todo dia para ir para lá, e pego ônibus para ir, para voltar. Então não é uma coisa legal, mas tive que fazer. Muito bem, olha, a gente está recebendo vários recados aqui, a gente vai estar continuando com o Valdir e também com o Caio, a gente está recebendo uns recadinhos aqui também do pessoal que está acompanhando, e olha, pediram aqui para a gente divulgar, né, a classificação do campeonato de sábado à tarde da Copa Vermelho de Futebol, é o pessoal lá da família CVZ que acompanha sempre o nosso programa aqui toda segunda-feira, então vamos divulgar a tabela de classificação, deixa eu virar aqui, porque mandaram pelo WhatsApp, vamos ver aqui, primeiro Grêmio Celeste, família CVZ, Ajapi, Panorama Agroceres, Família CVZ Veteranos, Aliança, Terra Nova, Progresso e Nós Que Tá. Olha o nome do time, Nós Que Tá. É o último colocado aqui. Então, obrigada ao pessoal aí do CVzão que está acompanhando o nosso programa toda segunda-feira. Tá certo. Ô Valdir, voltando lá ao Juventus, né? Eu sei que vocês têm um projeto internacional que já há vários anos que vocês vêm fazendo isso daí. E esse ano também não é diferente, né? A gente estava conversando até antes do programa, você tem toda aí uma preocupação, até você estava falando, né, de organizar e levar toda essa molecada para disputar alguma coisa internacional. Como é que é esse projeto, Valdir? Conta um pouquinho para a gente, para o telespectador aí. Esse projeto desde 1995, que o Juventus começou a sua participação internacional. E a gente tem um contato lá fora e também atletas que ficaram lá fora. E esse ano, a gente está indo para a Espanha, saindo aqui do Brasil no dia 19, às 15 horas e 15 minutos, em voo da Ibéria. 19 agora de junho já? Isso. A gente vai chegar até a Madrid, com alguns atletas, vamos fazer teste no time de primeira e segunda divisão da Espanha. E após isso, a gente vai participar da Copa de Madrid, que é a Madrid Super Cup. E depois a gente vai ter 2 dias de folga e retornar ao Brasil. E da última vez nós estivemos lá, nós ficamos vice-campeão. E a decisão foi contra o time de lá da Espanha. E a gente foi muito bem, graças a Deus. E ficou algum moleque por lá? Vai indo agora, em setembro, vão ficar 6 jogadores do Juventus que vão estudar e ficar em Madrid, na Espanha. Ô Valdir, essas viagens que o Juventus faz, né? Quantas já foram feitas? E eu acho que faz parte já do calendário oficial do Juventus, todo ano tem uma? Mas é muito difícil, a labuta é dura. Isso que eu ia perguntar, como é que vocês conseguem? Porque, por exemplo, no bloco anterior, a gente estava falando com o Beto do Paulistão aqui, que disse que não consegue nem fazer base, porque tudo é difícil com relação à parte financeira. E não é de graça que o Juventus viaja para a Espanha, né? Como é que vocês conseguem viabilizar algo desse tipo? Que nem eu falei para você, a luta é muito grande, os nossos atletas têm um grupo muito forte de pais que batalham atrás de patrocínio e a gente se prepara sempre 10 meses antes para a viagem. É difícil, é muito caro, mas com muita gente ajudando, com muita luta, a gente consegue. Desses jogadores todos de destaque que você relacionou aí, que o Juventus revelou já, né? Em outros tempos, mais lá atrás, a coisa não era como é hoje na parte financeira, com transações e tal. Mas, recentemente, jogadores que começaram no Juventus tiveram uma direção fantástica na carreira e transações altas. O Juventus nunca levou nada por não ser um time profissional? Infelizmente, né, a gente, por se tratar de uma equipe amadora, a gente não tem esse acesso. Por quê? Porque quem entra no meio disso aí chama os empresários, que fazem um contrato perante ao clube, e então aí fica muito do atleta a participação com o clube. Mas hoje, através da CBD, já está a gente como clube formador, se daqui para frente sair mais alguém, como lá no passado, a gente vai ter uma participação. Ô Caio, vocês tiveram aqui durante o período de treinamento, né, o técnico da seleção principal, o Rubem Manhã. Como é que foi esse contato com ele? Provavelmente ele deve ter feito uma palestra com vocês, deve ter falado alguma coisa. Como é que foi esse contato? Porque eu percebo que, mesmo você tendo esse corte, você está super motivado a continuar.
E de repente uma palavra do Rubem Manhano também ajudou nessa. Foi uma grande experiência. Ele é, acho que o cara que mais sabe de basquete no Brasil. Ele falou muita coisa pra gente, não só do jogo, mas da vida de atleta. Ele frisava muito a vida de atleta. Durante o treino ele falava sobre o jogo, mas ele falava que tem que ser um atleta consciente, você tem que treinar forte, e foi muito boa a experiência com ele. Falando até, Ivo, Vlado, no Rubem Manhano, a seleção sub-22 também, né, se apresentou hoje aqui em Rio Claro e vai passar uma temporada aqui treinando para um campeonato na Coreia do Sul de universidades. Né? E parece que foi até uma exigência do próprio Rubem Manhano que os treinamentos fossem feitos em Rio Claro. E ele vai passar por aqui essa semana, me parece que ele vai ficar de 4 a 5 dias em Rio Claro, acompanhando essa seleção que é sub-22, que na verdade é a seleção mais próxima da principal. Depois esse pessoal já vai passar para a principal. Né? E os nossos treinadores aí de basquete, né, que nós temos bons no país, mas acho que a gente ficou restrito durante muito tempo aos mesmos, o pessoal que come arroz e feijão aí, né, para chegar, para alcançar o Rubem, porque o Caio é um garoto, mas que já vive o basquetebol há um bom tempo, sabe o que está falando, mas a gente já ouviu de muita gente isso, que é a pessoa que mais conhece de basquete no país hoje, o Rubem Manhano, que é um argentino. Então, paciência, parabéns para ele. E no competência a gente não tem que discutir nacionalidade que pese a rivalidade. Os nossos treinadores precisam se aperfeiçoar. Mas vejam só, eu queria só bater mais em cima um pouquinho nessa história da base aqui em Rio Claro, aproveitando o depoimento que o Caio deu, pela seguinte razão. Quando a gente faz certos comentários que às vezes não são bem aceitos, depois o tempo passa e vem exemplos para fortalecer aquilo que a gente está falando. Rio Claro se aventurou a fazer recentemente vôlei masculino adulto, vôlei feminino adulto, basquete feminino adulto, basquete masculino adulto, e não tem estrutura na base para a modalidade da qual a cidade tem história e vocação, que é o basquete. Então a gente não consegue fortalecer a nossa base no basquete masculino, que é uma coisa que a cidade tem vocação, queiram ou não, né? Nada contra as outras modalidades, que eu acho que tem que existir sim, mas também na base, porque adulto não dá para fazer tudo, adultos têm que escolher uma, senão vai faltar dinheiro para todas. Então olha que tristeza, a gente ouve isso, a gente precisa fortalecer o nosso basquetebol aqui de Rio Claro. E como que seria possível isso? Uma das principais maneiras, além, é claro, de patrocínio, uma base forte que revele jogadores que possam ficar aqui. E nós não conseguimos isso porque não tem aquele investimento, aquela atenção necessária. Mas a gente se aventurou em vôlei adulto, disso, daquilo, querendo participar de tudo, não deu resultado nenhum. Então é bom aprender com os erros e mudar o foco, direcionar as coisas. Pelo menos é a minha opinião. Olha, só complementando essa questão que você falou um pouquinho anteriormente, Ivo, sobre o fato do melhor técnico hoje ser um argentino, Rubem Manhano, eu não posso deixar de dizer que hoje pela manhã eu acho muito importante isso, porque conhecimento nunca é demais. Hoje de manhã eu estive conversando com o Marcelo Tamião, ele estava indo para uma reunião do final do NBB, do Novo Basquete Brasil, e terça, quarta e quinta, se eu não me engano, ou terça e quarta, ele estaria participando de uma clínica de basquete com outros treinadores também, buscando mais aperfeiçoamento para o trabalho que ele realiza aqui no Rio Claro Basquete, assim como outros técnicos também estão buscando isso. Eu acho muito importante, porque tem que investir, tem que conhecer. Sem dúvida nenhuma. É o que o próprio Caio, né, com a idade que tem, jovem, garoto, ele falou que ele aprendeu desde já que se você não batalhar duro por que você quer na vida, você não consegue resultado. E todo mundo que quer crescer na profissão precisa pelo menos buscar conhecimento. É lógico que precisa ser do ramo também, mas buscar conhecimento é fundamental. Exatamente. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalinho. Continuamos com o Valdir aqui, também com o Caio. Vamos continuar com eles aqui. A gente tem também daqui a pouquinho os gols do Sub-20 do Rio Claro, que finalmente venceu na competição. Mas o Valdir e o Caio continuam aqui com a gente para bater mais um pouquinho de papo aí até o finalzinho do nosso programa. Você não sai daí, a gente volta já.